nome é Daniele Camargo, sou Nilde Queiroz de Almeida Lima. Meu nome é Júlia Letícia de Oliveira Campos. Eu sou Eliana de Brito. Donivaldo Nunes Caetano, idealizador da A Ele Sabe, Programa de Integração Assistência à Criança e Adolescente. Eles veio de um grãozinho de areia, hoje já está uma pedra. Todo mundo poderia pegar essa experiência e cada um fazer um pouquinho. Porque se eles não fossem desistir em cada dificuldade que for encontrada, hoje já não existiria mais Ela Sabe. Hoje eu vejo que nós vencemos, né? Aquele projeto que estava no papel. Então eu fico feliz que vencemos, né? A hora que você começa a ver a própria decolagem mesmo do sonho, né, de você acreditar e vendo o que está acontecendo, é uma satisfação enorme. Não tem preço. Isso não tem preço. E uma coisa minha que eu não deixo nunca esquecer é a origem, da onde eu vim. Eu não posso esquecer disso sempre e não perder o foco daquilo que eu estou fazendo. Hoje a Ele Sabe é como se fosse tudo pra mim, né? Porque foi da onde eu consegui me estruturar, foi da onde eu consegui me desenvolver como pessoa e como profissional. Ele sabe tudo pra mim. É o que eu tenho, é o que eu faço parte, é tudo. Quando a gente começou, era para 50 crianças, 40 crianças, era o CCIJ. Aí começamos devagar, mas vimos que um projeto ficava impossível de tocar pelo padrão normativo. O que eles pediam era muitos funcionários e o dinheiro não dava para tudo isso. Nós tínhamos que continuar da mesma forma, passando a sacolinha. Nesse momento, a gente via que a gente precisava melhorar mais ainda. Foi onde que deu mais força para toda a equipe, na época a equipe muito pequena, né? Foi quando sentaram para conversar, falaram assim, não, a gente vai precisar melhorar a estrutura, a gente vai ter que trabalhar muito mais. Então, na dificuldade, foi onde que houve essas melhorias que hoje acontece a cada dia. Então, na dificuldade, acho que toda a empresa cresce e eles não foram diferentes. Não foi bem na ideia, foi bem quando eu criei, né? Minha mãe, Florentina Nunes Caetano, que me apoiou quando eu coloquei uma ideia e que nós montaríamos uma entidade. Mas uma entidade que, no primeiro momento, seria uma escolinha de futebol, né? E no andar da carruagem, a gente foi batendo porta a porta e não conseguindo verbas. E aí transformei uma entidade social para trabalhar com crianças carentes e não uma escolinha de futebol. Ela deu força para mim, né, me acompanhando, né, principalmente muitas das primeiras doações, que era do SEASA, que nós ficamos 14 anos buscando doações do Banco de Alimentos do SEASA, onde a gente pegava o alimento, recolhia o alimento, trazia até a entidade e separava, cortava o que servia para nós e o que não servia a gente descartava. Então, esses 14 anos, ela foi muito presente. A gente, como ser humano, tem hora que a gente dá uma falhada, fala, nossa, será que vai dar certo? Mas a gente tem que crer em Deus, né? Tudo que Ele coloca na mão da gente, a gente tem que confiar e ir pra frente, né? Lógico que tem hora que a gente fala, não vai dar. Mas a gente tem que olhar pra frente, falar, vamos, que vai dar certo, né? É como um filho, né? Ele sabe, porque eu vi crescendo, né? Hoje, pra mim, ele já tá moço, já. Eu acho legal porque ajuda a comunidade, né? Ajuda muita gente, né? Quando eu cheguei, ele falou, olha, você vai acreditar então. Eu falei, não, eu tô com você.
tô acreditando no seu sonho e vamos construir isso junto. E vamos construir isso junto mesmo. E isso, esse sentimento que eu trago. Olhar para o Nivaldo, eu falo que o Nivaldo ele é um paizão de todos. Ele se preocupa com as crianças que são atendidas, ele se preocupa com a comunidade, ele se preocupa com o impacto que isso está fazendo. E ele representa muito na minha vida. Em 2011, assumiu o Programa de Apoio Social, PAS. Esse programa visa o atendimento emergencial, através de cestas alimentares, produtos de higiene e limpeza, para toda a população que se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social. Em 2013, foi o Programa de Inclusão Produtiva no bairro Jardim Ferraz, onde são oferecidas a toda a população 50 vagas para cursos profissionalizantes. Em 2015, recebemos mais um programa de inclusão produtiva no bairro Jardim Nova Esperança. Neste programa são oferecidas 130 vagas a toda a população, que almeja ser inserido no mercado de trabalho e, consequentemente, sua autonomia e emancipação financeira. 2 unidades de serviço de acolhimento institucional em residência inclusiva, nomeadas como a Elesab e Nunes, para jovens e adultos com deficiência de 18 a 59 anos de idade, de ambos os sexos. Ainda nos anos de 2016 a 2018, angariamos a gestão de mais alguns serviços da rede de proteção social básica, como a cozinha comunitária, que são oferecidas 200 refeições balanceadas no almoço, com um preço acessível. O programa de inclusão produtiva do Jardim Ferradura Mirim, onde são ofertadas as 50 vagas para o curso profissionalizante de confecção de bolos e salgados, voltados a toda a população. Também no ano de 2017, a Elesab firmou convênio com os municípios de Barretos e Araçatuba para desenvolver o programa Bom Prato, que é um restaurante aberto a toda a população, com alimentação balanceada e saudável, a um preço acessível, custando apenas R$1. Bom Prato de Bauru foi o marco inicial, né, da gente se fala de Bom Prato. Ele foi um desafio muito grande para nós, porque a gente não tinha experiência em questão de restaurante, e trabalhar com segurança alimentar era um desafio muito grande para nós. Então a gente foi com toda a expectativa de fazer uma parceria com a Secretaria do Estado, fazer algo diferencial. Então Bauru veio com um desafio muito grande, mas a gente já desenvolvia serviços aqui na cidade. E após isso a gente foi para Barretos. Se alguém for pegar o primeiro estatuto, eu coloquei lá, nós tínhamos colocado um item onde nós podemos ir para outras cidades ou outro estado. Então ali nascia um grande empreendedor. Eu já falando ali, eu já estava sabendo que nós íamos para outros locais. Quando surgiu o Bom Prato, que a gente foi ofertado pela Sebres como Bom Prato, eu fui até, nós vencemos ali o chamamento, e quando eu fui na inauguração de Botucatu, que era de uma parceira nossa, eu falei, olha, agora chega, está na hora de nós começarmos a expandir. Então formamos uma primeira parceria lá, que também com o restaurante Bom Prato, de Barretos, na frente do Hospital de Câncer, que atende inúmeras pessoas, é um diferencial muito grande. Ali passa 1.500 pessoas para almoçar, 1.500.
Então, assim, pessoas que realmente necessitam daquele equipamento, que necessitam daquele alimento para fazer diferença na vida delas. Inauguramos Barretos, eu falei que eu iria também atrás de Araçatuba, concorremos, ganhamos, e hoje está o que está, ele sabe. Porque a gente acreditou que a gente precisava ser regional. Regional, desenvolver para outros lugares aquilo que a gente faz na cidade de Bauru. Nossa, foi fantástico. E assim, e assustam no momento, né? Abriu daqui, abriu de Barretos, depois de Araçatuba, assim, fantástico, participei dos 3, assim, além de ser bom para a cidade, para a população que está ali, que come por R$1, gente, isso assim não tem preço, essa parceria é maravilhosa, eu acho assim que todas as cidades teria que existir um bom prato. Mas ainda não perco aquilo que eu vim, da onde eu vim. Hoje nós estamos com 230 funcionários, né? Vamos ser 230 famílias, que a gente acho que ajudando indireta e indiretamente ainda tem mais ainda. Mas eu, sinceramente, quero mais. Quero mais. Quero fazer a diferença. E isso é o que eu falo, vamos fazer a diferença. Entre os anos de 2016 a 2018, conquistamos mais serviços do SUAS, mas desta vez da Rede de Proteção Social Especial de alta complexidade, sendo eles 4 unidades de serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, sendo grupos de irmãos e de ambos os sexos, com capacidade de atendimento para 20, nas quais são nomeados como Lar Social Aelessabe, Lar Social Flora, Lar Social Eduardo Lanzetti, Lar Social Caetano, todos localizados no município de Bauru. Tinha acabado de completar meus 17 anos. Eu fiquei menos de 1 ano, ia completar 1 ano que eu fiquei no serviço dele, sabe? Qual o serviço que você ficou? De acolhimento, de Lar Caetano. Me estruturou, porque eu não tinha nenhuma estrutura, eu estava muito... eu não estava conseguindo estudar, não estava conseguindo trabalhar, não estava tendo nenhum tipo de apoio. E quando eu fui para lá, eu tive tudo isso. Todo esse apoio que eu precisava, toda essa estrutura que eu precisava. Eu nunca pensei em que estaria fora de casa, mas estaria num lugar tão... me sentindo como se eu estivesse em casa, sabe? Os cuidadores lá, as pessoas que trabalhavam lá, a equipe técnica, dava todo tipo de suporte. Então foi uma experiência boa pra mim, no meu caso, que tava à procura de um lugar assim seguro pra mim ficar, onde eu pudesse começar a me desenvolver, a crescer como pessoa também, né? Inúmeras pessoas que vão passando por lá e às vezes a gente acha que a gente tem problema, mas não sabe como que é o outro. Então toda essa situação acaba até a gente se colocando mais no lugar do outro. Então, assim, não só as crianças eram na época beneficiados, como a família. A família fica muito mais tranquila, porque sabia que ali é um lugar sério, umas pessoas comprometidas, então eles tinham segurança em deixar os filhos ali. Então, assim, é complicado cuidar de uma estrutura dessa e o comprometimento tem que ser muito grande de toda a equipe. A México é aonde tudo começou, né? Você olha o portão, quando a gente pegou lá um terreno baldio, vazio, cheio de mato, né? A gente estava trancado, a gente olhando por fora, uma equipe que estava comigo naquele dia, lembro bem disso. E aí nós fomos procurar o dono, que era um vereador na época, Rino de Biasi. E ele marcou dias depois, eu lembro dele, 2005, dias depois, para a gente sentar para conversar.
aonde ele se propôs, deixou por 6 meses nós não pagar o aluguel para ir arrumando, para limpando o terreno, porque o terreno estava numa situação muito... Era um barracão aberto e muito, muito ruim naquela época, né? E aí nós conversamos com ele e começamos pôr o sonho em prática. Colaboradores apareceram, nos ajudaram muito, até uns já partiram dessa vida, né? E que eu não esqueço, que acreditou, eu falando, não precisava mostrar documento, não, eu vou lá junto com você. E eu lá vi a história que estava iniciando e compartilharam junto com a gente. A sede foi onde tudo começou, né? Quando a gente vai até hoje, a gente fala que é a menina dos nossos olhos. Quando a gente se depara ali para pensar em tudo isso que nós construímos em 16 anos de organização. E quando a gente olha, quando tudo começou, foi ali. Foi ali iniciando com as atividades esportivas, atendendo a comunidade gratuitamente, sem convênio com nenhum lugar, tendo realmente vontade de fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Então eu acho que a sede é o marco de tudo. É o marco de você olhar até ela hoje e ver que é possível construir novas propostas, é possível transformar a vida das pessoas. Nossos patrocinadores, nossos colaboradores, já vem a marca, né? Aí ele sabe o trabalho. Hoje, por ser uma organização, né, não governamental, hoje sem os doadores e os patrocinadores fica muito difícil. Ainda mesmo sabendo de toda a dificuldade que o Brasil passa, então assim, se a gente não tiver essa parceria, fica muito difícil. Quando a gente firmou o primeiro termo de colaboração, foi em 2009, com a Secretaria do Bem-Estar Social de Bauru. Isso foi um ganho muito grande, porque até então a gente desenvolvia atividades, a gente contava somente com doações de voluntários para alimentação. E quando a gente começou a desenvolver e fortalecer e conseguir um termo de colaboração, foi um sucesso. Quando nós iniciamos, a gente era em poucos funcionários. Era 5 funcionários que acreditavam na causa. Hoje o nosso número aumentou muito, muito. E para isso a gente desenvolveu setores também, que possa selecionar essa pessoa da melhor forma para atender a demanda que nós atendemos nos nossos serviços. Mas o que a gente realmente, quando a gente seleciona um funcionário, o que a gente busca? Um olhar humanizado, que ele venha realmente vestir a camisa da organização e venha para somar junto com a gente. Ele não pode ser um funcionário simplesmente que faça o seu trabalho sem querer fazer a diferença, porque a gente está lidando com vidas, com pessoas. Eu não posso trabalhar somente em busca do meu salário no final do mês e eu não ser um agente transformador. É esse perfil que a gente busca. A gente tem que sentir na pessoa que ela quer fazer a diferença na vida, fazer o seu melhor. Então não importa, às vezes, até nível de escolaridade, se ele está realmente buscando crescer, a gente está de portas abertas. E a gente vê hoje o setor de RH nosso, coordenado pela nossa funcionária Giele, vem mostrando isso. É a porta de entrada e porta de saída da organização. Fico muito feliz com essa trajetória, quando a gente pensa em todas as pessoas que contribuíram com isso. Contribuíram com as pessoas que foram cozinheiras, voluntárias, equipe técnica que passou, que somou junto com a gente, que ajudou a construir, mas que estão em outro momento agora de trabalho. Então, assim, todos os funcionários que entraram ou saíram, a gente deixa que eles deixaram uma mensagem para nós também. A gente ganha muito doações. E às vezes a gente não sabe, às vezes a criança chega e ela não tem nada para comer na casa dela. A gente tem que se pôr no lugar da pessoa. E certo dia eu estava lá, nós temos um pão, dando pão para as crianças, e ele vai para a casa dele e falou, olha, mas eu gostaria que vocês comessem o pão, não desce para ninguém. E o que a minha surpresa? A criança voltou no outro dia e falou assim, olha, eu não quero mentir para o senhor. O pão que o senhor me deu, nós íamos comer. Mas a minha mãe, ela foi fazer arroz, o copo de arroz só dava para mim e meu irmão para jantar. E ela cedeu o pão para o meu pai.
almoçar no serviço dele, que ele não tinha. Isso marca muito, né? E aí, mais uma vez, a gente fala que a gente não é nada, né?